Bem-vindos ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, uma das curadoras das histórias que você encontra aqui. Prepare-se para atravessar novamente os corredores mais sombrios da magia, onde cada sussurro esconde um segredo e cada escolha pode mudar destinos. Respire fundo, porque a segunda temporada de Herança de Sombras começa agora. Capítulo 23 – Julgamento. A sala de audiência não parecia feita para humanos. O teto era tão alto que o olhar se perdia nele, e o ar carregava um frio que não vinha do vento, mas do medo. Filetes de luz branca desciam em colunas, tocando o chão como lâminas suspensas. A mana flutuava no ar em véus translúcidos, e cada respiração deixava rastros dourados, como se até o oxigênio ali fosse controlado. O espaço inteiro vibrava com um som quase inaudível, o zumbido dos selos de contenção. Elian sentia o peito vibrar no mesmo ritmo. À sua volta, arquibancadas erguiam-se em círculos, repletas de nobres, ministros, generais e jornalistas. Todos olhavam para ele, mas ninguém o via. Era como se já estivessem assistindo à história contada, e ele fosse apenas o corpo que confirmaria o final. No centro, um círculo de luz dourada o separava do resto. Não havia correntes, nem guardas próximos. Mas o brilho no chão o mantinha mais preso que qualquer cela. Cada passo em falso queimaria o ar ao redor. O uniforme cinza que lhe deram antes de entrar na sala cheirava a sangue e suor seco. Elian mantinha a postura ereta, mais por teimosia do que por dignidade. À frente, sobre uma plataforma de mármore branco, os 12 juízes do Conselho Branco estavam dispostos em um semicírculo. Pareciam estátuas trazidas à vida por um erro divino. Cada um vestia mantos de diferentes tonalidades, azul, cinza, prata, e todos tinham olhos cobertos por véus, finos como seda, mas pulsantes como energia. No centro, Vesra, o presidente, tinha um sorriso medido demais, o tipo de sorriso que se usa antes de uma execução. A voz dele cortou o ar como se o próprio som fosse disciplinado. Cidadãos de Onade, reúnem-se hoje para testemunhar o julgamento de um nome que manchou o equilíbrio do império. Ele fez uma pausa estudada, deixando o peso da expectativa se espalhar. Elian Thorne, acusado de homicídio contra Celestine Black, herdeira de uma das 12 casas. O murmúrio que percorreu o salão parecia o som de vento sobre ferro. Elian não desviou o olhar. No alto da galeria, atrás de uma parede de vidro, Astraea observava. O uniforme carmesim contrastava com o branco do tribunal. Não falava, não se movia. Os braços cruzados atrás das costas, a expressão neutra, mas os olhos nunca deixavam o garoto. Celestine Black, continuou Vesra, com teatralidade ensaiada, prodígio da sexta esfera, morta durante um duelo supervisionado pela Academia Babylon. O acusado alega autodefesa. Ele inclinou o rosto, o sorriso leve demais. Contudo, muitos aqui se perguntam como um mago de segundo grau teria poder suficiente para destruir uma das mais brilhantes herdeiras do Império. Outro juiz, de rosto severo e barba dourada, inclinou-se. Sua voz era rouca, cheia de cansaço e autoridade. E mais, com uma magia não registrada, de natureza desconhecida. O público reagiu em sussurros. Elian respirou fundo. Talvez, ele começou, a voz calma, firme, porque ela perdeu o controle. O murmúrio cessou. Um dos juízes, uma mulher de manto azul, franziu os lábios. Está dizendo que a senhorita Black foi corrompida? Estou dizendo que ninguém quis ver o que estava na frente dos olhos. O olhar de Elian varreu os rostos velados. O artefato que ela usava estava instável. Eu vi a magia se corrompendo e queimando a pele dela. Senti a mana virar cinza. Vesra sorriu de novo, quase divertido. Então o senhor afirma que o Império é culpado? Eu afirmo que não sou o monstro que vocês precisam para esconder os próprios erros. O murmúrio cresceu. Um velho de voz trêmula, sentado à esquerda, bateu o cajado no chão. Insolência. Está diante do Conselho Supremo. Não sou surdo, disse Elian, o tom seco. Só cansado de ver o mesmo teatro. A mulher de manto azul o observou por um tempo antes de falar. Você parece corajoso ou extremamente tolo. Me lembra alguém. Às vezes é a mesma coisa. Um breve silêncio se espalhou. Até os repórteres, do outro lado do vidro, pararam de anotar. A voz de Vesra voltou, mais fria. A velha herança Thorne fala alto. Fogo sem disciplina. Ele se inclinou. O Império tentou ensinar sua família a obedecer.
Parece que vocês ainda não aprenderam. Elian manteve o olhar. Obediência e covardia andam de mãos dadas por aqui. Um dos juízes mais jovens riu baixo. Gosto dele, murmurou, apenas audível para os demais. Vesra a ignorou. Senhor Thorne, confirme a mesa, interrompeu o juiz da barba dourada. Usou ou não magia de nível superior ao autorizado para sua faixa de mana? Elian hesitou um segundo. Usei. Mesmo sabendo que poderia se matar e matar todos ao redor? Sabendo que, se eu não fizesse, morreríamos todos. Um leve tilintar ecoou quando o juiz girou um anel dourado. Ou talvez só você. As palavras ficaram no ar, afiadas. Elian fechou os punhos, mas manteve o tom contido. Ela não era ela mesma. Chega, cortou Vesra, batendo o punho na mesa. O conselho não precisa de suas versões. Há registros, há testemunhas. Você não está aqui para ensinar magia aos magistrados. O som de murmúrios voltou, mais denso, mais faminto. Do alto, Astraea ainda não se movia. O reflexo do vidro deixava seu rosto quase invisível, mas Elian sabia que ela o observava. O jeito como o corpo dele tensionava antes de responder, o ritmo contido das palavras, o orgulho ferido tentando se equilibrar entre raiva e medo. Vesra ergueu a mão, chamando atenção. Senhores, senhores. O tom dele era o de quem saboreia o próprio poder. O acusado afirma ter usado magia acima do permitido para um estudante. Afirma ter enfrentado uma herdeira Black ultrapassando os limites das regras do duelo. E agora, insinua corrupção mágica em um artefato verificado pelo Império antes do duelo. Eu pergunto, quantas leis mais um Thorne precisa quebrar antes que entendamos que fogo só aprende quando queima? O velho do cajado assentiu. Fogo é bom servo, mas péssimo mestre. Elian ergueu o olhar. Fogo é o que mantém o mundo vivo. Só mata quando o deixam preso. Por um instante, até Vesra pareceu hesitar. Mas logo o sorriso voltou, afiado. Tragam as provas. 2 runas flutuaram no ar, acendendo-se com um estalo. O espaço entre elas brilhou e se abriu em um holograma de mana, o duelo. A imagem tremia, mas o suficiente para todos verem. Celestine, envolta em uma energia azul gélida, gritando palavras que pareciam ecoar de dentro de outra coisa. Elian recuando, as roupas rasgadas, o braço queimado. O clarão final. O corpo dela caindo. Silêncio. O público reagiu como quem assiste a um espetáculo. Um murmúrio coletivo, cheio de horror fingido. Aí está, disse Vesra. Prova irrefutável. Nenhuma interferência externa. Nenhum sinal de corrupção. Apenas um garoto que perdeu o controle. Elian respirou fundo. Cortaram a gravação. Está chamando o conselho de mentiroso? Estou dizendo que não mostra o fim. O fim está aí, Thorne. Ela caiu. Você ficou de pé. É o suficiente. Elian deu um passo. A luz dourada faiscou sob o pé dele, reagindo. Não é o suficiente para a verdade. Um dos juízes bufou, impaciente. Verifiquei pessoalmente o selo de registro. Nenhum corte, nenhum erro. E ainda assim vocês não viram a magia corrompida se contorcendo na pele dela? A voz de Elian soou firme, quase desafiante. Ninguém viu o artefato alterando a mana ao redor dela? Ninguém viu ela se tornando uma corrompida e ninguém fez nada? O silêncio que veio foi incômodo. Alguns se entreolharam. Outros fingiram anotar algo. Você fala como se soubesse mais do que devia, murmurou o juiz mais jovem, meio sorriso nos lábios. E talvez saiba. Vesra o silenciou com um olhar. Senhor Thorne, por favor. O Império não é ingênuo. Sabemos o que a magia pode fazer com homens como você. Ele se inclinou, o tom quase paternal. Acha que pode carregar um poder que não compreende e não pagar o preço? Elian levantou o rosto. Eu pago todo dia. Só não com a moeda que vocês querem. O ar ficou denso. O público se remexeu. Os juízes trocavam olhares. Vesra, então, estalou os dedos. Mostrem o segundo registro. Outra projeção surgiu. Era o Coliseu, logo após o duelo. Corpos, poeira, gritos. Elian ajoelhado no chão olhando para o corpo de Celestine. Parecia rezar, mas o som estava mudo. Um assassino chorando sobre o que destruiu, comentou o juiz da barba dourada, sem emoção. Tocante. Elian olhou para cima. Eu não chorei. A voz dele baixou,
mas cortou o ar. Eu pedi para entender. O juiz riu. E entendeu? Entendi que vocês não vieram buscar respostas. Vieram buscar um culpado. Vesra se inclinou para frente, os dedos entrelaçados. Acha que está sendo injustiçado? Acho que a justiça de vocês tem dono. A mulher de manto azul respirou fundo. Cuidado com as palavras, Thorne. A língua é a primeira a queimar quando o fogo é mal usado. Elian deu um meio sorriso. Então talvez vocês precisem se queimar um pouco para lembrar o que é sentir. Os murmúrios explodiram. O som era um rugido abafado. Um dos juízes murmurou para outro. Insolente demais para durar muito. Lá no alto, Astraea finalmente se moveu. A mudança foi sutil, um leve ajuste de postura. Mas bastou para que Vesra notasse. Ele ergueu o queixo, apenas o suficiente para reconhecê-la, e depois voltou o olhar para Elian. Senhor Thorne, última pergunta deste bloco. O tom dele era suave, quase gentil. Se tivesse chance de voltar naquele dia, faria diferente? Elian hesitou. Por um instante, o tempo parou. O salão, o público, o brilho das runas, tudo pareceu se desfocar. Ele viu de novo Celestine gritar, o fogo se espalhando, a sensação da pele queimando e o som de um coração que não era o dele. Não. O som reverberou, seco, implacável. Então confessa que mataria de novo? Vesra ergueu uma sobrancelha. Eu disse que não faria diferente. O olhar de Elian era puro aço agora. Isso não é confissão. É consequência. O silêncio que se seguiu não foi de choque, mas de deleite. O conselho amava quando o réu fazia o trabalho por eles. Vesra sorriu. Que o registro anote. O som do martelo ecoou. Um som de sentença, não de pausa. Elian manteve os olhos fixos no chão, respirando devagar. Lá em cima, Astraea observava. Não havia expressão no rosto dela, mas o olhar, por um segundo, pareceu quebrar o gelo. A luz tremulava como se respirasse. O ar no salão parecia pesar sobre a pele, e cada som se perdia antes de ecoar. O julgamento prosseguia, mas a esperança já tinha abandonado o espaço muito antes que a sessão começasse. O público observava em silêncio reverente, mais por medo do que por respeito. Era o tipo de silêncio que precede uma execução, não uma sentença. Elian continuava no centro, o círculo dourado queimando sob seus pés. O corpo doía, e cada músculo parecia ciente do olhar de centenas de pessoas sobre ele. Mas o que mais o incomodava não era o medo, era a calma artificial no rosto dos juízes. 12 sombras sentadas sobre tronos de mármore, olhos cobertos, vozes moldadas para soarem divinas. O presidente do conselho, Vesra, inclinou-se um pouco, o sorriso imóvel. Encaminhemos à última fase do julgamento. Sua voz soava como um cântico controlado, sem emoção. As provas foram exibidas. O acusado confessou o uso indevido de magia superior. O conselho considera as alegações de autodefesa insuficientes. Elian manteve os punhos cerrados e a respiração firme. Sabia que nada do que dissesse mudaria o que já estava decidido. Vesra ajeitou as luvas, fingindo polidez. Elian Thorne, este tribunal julga seu ato uma afronta à harmonia imperial. Seu fogo queimou mais do que devia. A frase pairou no ar como sentença velada. Mas antes que ele pudesse concluir, algo mudou. O som veio de longe, o ruído seco de portas se abrindo à força. O eco atravessou o salão, quebrando o ritmo ensaiado do conselho. O chão vibrou. Um vento frio, impossível dentro da torre, percorreu o espaço, fazendo as colunas estremecerem. Os guardas reagiram de imediato, armas erguidas. O público se levantou. E então elas entraram. A primeira, de cabelos castanhos que lembravam o outono, movia-se com a serenidade de quem já esteve em muitas batalhas, mas ainda sabia sorrir. Helena. O manto verde escuro trazia o brasão dos Thorne, uma fênix entrelaçada em chamas. Cada passo dela fazia o ar vibrar, e as runas no chão hesitavam, incapazes de decidir se deveriam contê-la ou ceder. Atrás dela, a segunda figura era puro contraste. Ariane. O cabelo prateado preso com precisão, o olhar cortante como vidro frio. Nenhuma emoção aparente, apenas foco. Os olhos claros, quase lilazes, analisavam o ambiente como um mapa de guerra. As duas avançaram pelo corredor central. O som de suas botas ecoou como um aviso. Interferência externa é proibida, disse Vesra, levantando-se.
Guardas. Os soldados hesitaram. Nenhum deles parecia disposto a ser o primeiro a tocar em Helena Thorne. Ela apenas ergueu a mão. O gesto simples bastou para fazer as runas que formavam a barreira dourada tremerem, desfazendo-se em faíscas. O círculo se abriu com um estalo, libertando Elian. Elian. A voz dela quebrou o ar, baixa e trêmula, mas cheia de ternura. Caminhou até ele, ignorando o espanto coletivo. Quando o alcançou, pousou as mãos sobre seu rosto. Você está bem, meu querido? Ele não conseguiu responder de imediato. As palavras pareciam pequenas demais para caber no que sentia. Vó, eu achei que... Eu sei, sussurrou. O olhar dela misturava doçura e ira. E juro que nunca mais vai passar por isso sozinho. O abraço foi breve, mas o suficiente para reacender algo dentro dele. Quando Helena se afastou, a firmeza voltou aos olhos. Ela olhou em volta, os juízes, os nobres, os repórteres atrás do vidro. A voz dela saiu calma, mas com o peso de quem comanda batalhas. O julgamento continua, mas sob nova defesa. Vestra tentou conter o tom, mas o veneno transbordou. A senhora não tem autoridade para isso. A resposta veio antes que ele pudesse respirar. Mas eu tenho. Ariane avançou um passo, e o som das botas ecoou como aço em pedra. Cada movimento dela era medido, cada respiração calculada. Ariane Thorne, juíza-chefe da lei e da ordem imperial. As palavras soaram como veredictos. Afastada, sim, mas não destituída. Ela pousou um pergaminho selado sobre a mesa principal. Cláusula 47 do Código de Emergência Civil. Direito de defesa imediata quando a integridade jurídica é comprometida. Um burburinho se espalhou. Até os juízes, geralmente imóveis, trocaram olhares incertos. Vestra olhou o documento, o selo imperial reluzindo em dourado. Isso é um abuso do protocolo. Não, disse Ariane, firme, sem levantar a voz. É o próprio protocolo. Só parece abuso quando ele é usado contra quem o escreveu. Helena cruzou os braços, o olhar firme sobre Vestra. Quer justiça? Então vai ouvi-la, mesmo que doa. Ariane ergueu o braço. O holograma de Mana reacendeu, mostrando a gravação congelada no instante da morte de Celestine. Esta imagem foi manipulada. O tom dela era impessoal, quase frio. As runas temporais foram alteradas. Há uma falha entre os segundos 29 e 33. Mentira, rosnou Vestra. Ela nem piscou. Fato. E com um gesto, um novo cristal se ergueu no ar. Registro original, extraído do banco de dados da Academia Babylon. Verifiquem. As luzes do salão tremularam, e a nova projeção se revelou. Celestine estava diferente, os olhos tomados por luz negra, a pele marcada por veias escuras que queimavam sob a carne. O artefato em seu braço pulsava como uma criatura viva. O público reagiu. Gritos, suspiros, um murmúrio coletivo de incredulidade. Isso é corrupção mágica, murmurou um dos juízes. Ariane assentiu. O artefato foi adulterado. Runas trocadas. Energia de origem externa. Vestra se inclinou para frente, as mãos tremendo levemente. Quem ousaria tocar num artefato da Casa Black? Ela respondeu sem hesitar. Caim. O nome ecoou como trovão. O salão inteiro se ergueu em pânico contido. Até os véus dos juízes pareciam vibrar. Caim. A sombra que o Império fingia não ver, mas que todos temiam. Vestra perdeu a cor. Está insinuando que a Casa Black... Estou afirmando que alguém dentro da Casa Black vendeu a alma ao inimigo. A voz dela ficou mais afiada. E que Elian Thorne foi usado como distração. Helena olhou para o neto, o rosto endurecendo. Eles quiseram apagar o rastro com seu sangue. Ariane voltou-se para os juízes. Não me olhem como se eu cuspisse blasfêmias. Tenho laudos de diferentes mestres da forja confirmando a adulteração. Lançou outro pergaminho sobre a mesa. E registros de transmissão de mana que provam interferência remota. Silêncio, denso, vivo. Um dos juízes mais velhos tentou reagir. Está dizendo que há traidores no conselho? Ela inclinou o rosto, um leve sorriso sem humor. Estou dizendo que há homens aqui mais fiéis à própria cadeira do que à verdade. Helena cruzou o olhar com Ariane. Um entendimento silencioso passou entre as duas, como quem compartilha uma dor antiga. Elian observava, atordoado. Pela primeira vez,
Via sua família lutar não contra o Império, mas dentro dele, golpeando o coração do sistema. Vesra tentou recuperar o controle. O garoto ainda matou. A voz dele oscilava. Isso não muda o resultado. Ariane deu um passo à frente. Morte é efeito. Corrupção é a causa. As palavras saíram cortadas, medidas. O conselho deveria saber a diferença. Um silêncio de aço caiu sobre o salão. Helena pousou a mão no ombro do neto. Respira, meu amor. Eles se alimentam do seu medo. E depois, em tom mais firme, mas também podem se afogar na sua coragem. Elian levantou o rosto. Os olhos encontraram os de Astraea. Ela ainda estava no mesmo lugar, imóvel, mas agora havia algo novo naquele olhar. Cálculo, curiosidade, talvez respeito. Ariane continuou, serena. Este julgamento não é sobre um crime. É sobre controle. Ela olhou para Vesra. O Império precisa de culpados para que o povo esqueça quem realmente o governa. Vesra bateu o punho na mesa. Cuidado com suas palavras, Senhora Thorne. Palavras são a única arma que vocês ainda não conseguiram censurar, disse ela, e o eco da frase pareceu grudar nas paredes. O ar se encheu de murmúrios. Os guardas olharam uns para os outros, incertos. As colunas pareciam pulsar com mana viva. Até o conselho hesitava. Vesra respirou fundo. Que se registre a suspensão temporária da sessão. O martelo caiu, duro. Até nova deliberação, Elian Thorne permanecerá sob custódia. Helena aproximou-se de Elian, o olhar calmo, mas tenso. Vamos tirar você daqui. Ainda há peças no tabuleiro. Ariane recolheu os documentos com precisão cirúrgica, o rosto impassível. O jogo só começou. Elian olhou em volta, os juízes, os soldados, o público que o encarava como um animal exótico. E, por um instante, entendeu. O fogo dentro dele não era maldição. Era a única luz real naquele lugar. Do alto, Astraea permitiu que um leve sorriso surgisse, discreto, quase imperceptível. Como se reconhecesse, enfim, que o tabuleiro acabava de mudar. E o jogador que o Império queria apagar acabará de se tornar a peça mais perigosa do jogo. O corredor atrás do tribunal parecia um outro mundo. A luz era mais baixa ali, quase líquida, e o som do público distante chegava como um murmúrio submerso. O chão refletia as colunas de mármore, e cada passo ecoava como uma lembrança que não queria desaparecer. Elian caminhava no centro, cercado por 2 guardas imperiais, mas já não os via. A mente ainda girava, Ariane, o julgamento, a sala, o nome Caim martelando como uma batida teimosa. O silêncio durou até o portão dourado se fechar atrás deles. A antecâmara do conselho era ampla, circular, feita de pedra branca e vidro espesso. Dali, via-se a cidade flutuando lá embaixo, as torres se movendo sob o nevoeiro. O chão pulsava em intervalos lentos, como se a torre respirasse. No centro, uma mesa de cristal dividia o espaço em linhas de luz. Ariane já estava ali. Sentada, de uniforme escuro, o colar dos Thorne no pescoço, uma relíquia antiga, de prata viva, que parecia brilhar com o próprio pulso dela. A postura era impecável, mas não havia rigidez, havia controle. Cada movimento dela parecia planejado com antecedência. Quando levantou os olhos, a luz refletiu nos cabelos prateados presos em coque, e Elian sentiu um desconforto estranho. O mesmo tipo de desconforto que se sente ao olhar um espelho que não reflete apenas o rosto, mas o que está por trás dele. Então, é você. A voz dela soou serena, mas firme. Elian hesitou antes de responder. Sou. Eu acho. Tentou um sorriso breve, sem sucesso. A tia que eu devia conhecer antes de quase ser condenado por traição. O canto da boca dela ergueu-se, quase imperceptível. E com o mesmo humor suicida da sua mãe. Ela olhou de volta para os papéis, a ponta dos dedos deslizando sobre um selo. Miranda falava igualzinho. Helena entrou logo atrás, o manto cinza avermelhado arrastando suavemente pelo chão. Tocou o ombro do neto de leve, um gesto simples, mas cheio de calma. Ela sempre disse que o humor é o último escudo de quem já perdeu demais. Elian desviou o olhar, tenso. Então acho que nasci armado. Ariane levantou o rosto, e por um segundo, o tempo pareceu se dobrar. Você tem os olhos dela, disse, mais baixo. E um pouco do fogo do seu avô. Ela se aproximou alguns passos. O olhar dela era frio e analítico, mas havia algo mais, uma tristeza disciplinada.
Ela ficaria orgulhosa, se pudesse te ver agora. Helena se recostou na cadeira, observando os dois em silêncio. Ariane raramente deixava o controle escorregar. Mas naquele instante, uma fenda tênue se abriu na máscara. Lembra de alguma coisa? Do acidente. Do cheiro de gasolina. A pausa. E do barulho do vidro quebrando. Helena desviou o olhar para o chão. Ariane, por outro lado, não desviou. Ela apenas assentiu, como quem confirma algo que já sabia. O destino dos Thorne nunca foi gentil. Ela disse isso quase para si, e depois, retomou o tom calculado. Mas o fato de você estar aqui, Elian, muda o equilíbrio. Eles achavam que apagando sua mãe, o sangue dela sumiria. Erraram. Elian levantou o olhar. Por quê? Ariane cruzou os braços, os dedos tocando o coldre dourado que trazia na cintura. Porque Miranda descobriu algo. Algo que o Império não podia permitir que ela tornasse público. Helena suspirou, cansada. Ariane, não agora. Agora é o único momento que temos, mãe. O tom dela ficou firme. Elian precisa saber o porquê. O silêncio caiu. O som distante dos motores mágicos soava como uma respiração mecânica. Ariane deu um passo à frente. O acidente foi armado. Eles não morreram em um acidente, foram eliminados. O carro foi manipulado. Elian piscou, confuso. O quê? A energia residual no local era arcana. Detectei o padrão quando investiguei. Ela olhou direto nos olhos dele. E o mesmo tipo de assinatura apareceu no artefato da Celestine. Helena fechou os olhos, a voz embargada. Por favor, Ariane. Mas Ariane não parou. Os mesmos selos. A mesma mão. Pausou. Caim. A palavra ecoou como uma cicatriz antiga sendo reaberta. Elian deu um passo para trás, o ar pesando. Você está dizendo que, o que aconteceu com eles tem ligação com tudo isso? Estou dizendo que nada disso é coincidência. Ariane manteve o tom calmo. Que o Império está se alimentando de algo que nasceu dentro da própria torre. Helena se levantou, caminhando até ele. O olhar dela era firme, mas doce. O que ela quer dizer é que você precisa ser mais esperto do que a dor, meu amor. Eles vão tentar te quebrar pelo que te falta. Elian assentiu, respirando fundo. Isso parece ser um talento da família. Ariane observou, os olhos se estreitando. Você fala como se quisesse que eu te odiasse. Eu só não sei como lidar com alguém que me defende e me disse que minha mãe foi assassinada no mesmo dia. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, o olhar vacilando pela primeira vez. Depois, respirou fundo. Eu não vim aqui para ser sua amiga, Elian. Vim aqui para te libertar e acabar com aqueles idiotas. Helena pousou a mão sobre o ombro da filha. Às vezes, Ariane confunde amor com estratégia. Estratégia é o que mantém a gente vivo, mãe. Ela se virou para Elian. E é isso que você precisa agora. Elian se aproximou da mesa, olhando os papéis, os diagramas flutuando no ar. E o que exatamente você quer que eu faça? Que aprenda a jogar. Ariane o observou com atenção. No próximo bloco, vão te pressionar até o limite. Vão tentar te transformar num símbolo de desobediência. Se reagir com raiva, confirma o papel que querem te dar. Se recuar, será esquecido. Então o que sobra? Ser o que eles não previram. Ela deu meio sorriso, enigmático. É a única forma de vencer um tabuleiro viciado. Helena observava os dois com um olhar que misturava orgulho e temor. Ariane se virou para ela. Mãe, preciso de seus registros sobre as casas do norte. Se Caim tem alguém infiltrado, começa por lá. Helena assentiu. Já deixei tudo na nossa nova casa. E, voltando-se a Elian. Ela pode soar fria, mas o coração é do mesmo tamanho que o da sua mãe. Ariane riu, breve. Só mais bem guardado. Um som metálico ecoou. A porta se abriu. 2 soldados apareceram, e entre eles, Astraea. O ar pareceu mudar de densidade. O uniforme carmesim refletia as runas, e o olhar dela atravessava o ambiente como lâmina. O conselho retorna em 30 minutos. O tom era neutro, mas cada palavra soava como ordem. Preparem-se. Ariane apenas assentiu. Estaremos prontos. Quando Astraea se virou para sair, Elian a chamou. Comandante. Ela parou, sem olhar de imediato. Obrigado, disse ele, baixo.
Astraea virou o rosto, o olhar de aço encontrando o dele. Não me agradeça. Um breve silêncio. Eu ainda não decidi o que acho de você. E saiu, sem ruído, deixando o ar mais frio. Ariane observou a porta se fechar. Cuidado com ela, Elian. Ela me salvou no tribunal. Ela não te salvou. Te observou. O olhar de Ariane se suavizou. Ela quer entender o que você é antes de decidir o que fazer. Elian soltou um riso curto. Isso parece familiar. Helena riu também, leve. Parece, não? Ariane desviou o olhar, e por um instante, o gelo que sempre a cercava pareceu derreter. Ela se aproximou, pousando a mão sobre o ombro dele. Você é mais parecido com a sua mãe do que imagina. E é isso que vai fazê-los te temer. Helena os olhou, emocionada, um sorriso trêmulo nos lábios. Vocês dois juntos, fariam seu avô orgulhoso. E talvez um pouco apavorado. O relógio encantado tocou, um som cristalino que quebrou o momento. Ariane ajeitou o colar e a farda, voltando à postura rígida de juíza. É hora. Elian observou as duas. Helena, firme e calorosa. Ariane, fria e precisa. E percebeu que, de algum modo, o que mais temia, o peso do nome Thorne, também era o que o mantinha de pé. Helena passou o braço por seu ombro. Não importa o que aconteça lá em cima, você não está sozinho. Do lado de fora, o som do sino ecoou pela torre. O céu se tingia de cinza metálico, e a cidade parecia prender a respiração. Elian olhou o reflexo da luz nos vitrais. O medo ainda estava lá, mas agora havia algo mais forte, uma centelha. Ariane olhou para ele de relance, antes de abrir a porta. Vamos, garoto. O mundo está esperando para decidir o que fazer com o fogo que você acendeu. E saíram juntos, os passos deles ecoando pela torre, como o início de algo que o Império ainda não estava pronto para enfrentar. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa jornada mexeu com a sua imaginação, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te prendeu e compartilhe com quem também ama boas histórias. Isso mantém a magia viva e nos ajuda a trazer cada vez mais aventuras para você. Um grande abraço, e até o próximo capítulo.